Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional e Trader Profissional e também investidor profissional. Hoje vou apresentar para vocês meu curso de análise fundamentalista. Tem partes avançadas e tem partes básicas. Então você que não conhece análises fundamentalistas, eu vou revelar segredos aqui que até em cursos pagos não são revelados. Para você conhecer meus produtos e serviços, você entra em contato por esses dados aqui para contratar cursos e treinamentos. E o curso oficial de análise fundamentalista do método Benjamin Graham, com todas as táticas passo a passo, com planilhas avançadas de automatização de conclusões das melhores ações, melhores oportunidades para você investir com base no método Benjamin Graham, que não existe no mercado estas planilhas e estes métodos de cálculo, mas no meu treinamento tem esta exclusividade. Então você entra em contato comigo para se inscrever no curso de análise fundamentalista, que está no link da descrição do vídeo. Então, pessoal, os tópicos do curso. Você vai aprender o que é análise fundamentalista, investidor versus especulação. Especulação sim funciona, provado por George Soros. Investimento funciona, provado por Warren Buffett e Benjamin Graham. Então, tanto investimento como especulação funciona. Eu vou provar aqui para vocês, com fatos reais, que funciona no longo prazo. Sites para análise fundamentalista e como usá-los. Relatórios anuais e relatório de balanço das empresas, valor intrínseco e margem de segurança, o método Graham aqui, que eu vou estar revelando o valor intrínseco e margem de segurança, indicadores fundamentalistas principais, né, e estratégia fundamentalista conservadora básica. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma estratégia baseada em lucro, margem e dívida, analisando esses dados. E aqui a gente tem alguns indicadores de análise técnica no meu curso oficial de análise fundamentalista. Eu falo sobre muito mais, todos os indicadores fundamentalistas praticamente. Mas nesse curso aqui eu falo sobre esse. Inclusive você não precisa usar todos os indicadores fundamentalistas para ter a sua estratégia. Inclusive a estratégia do Graham não usa muitos indicadores fundamentalistas convencionais. Ok? E a análise do cenário econômico, muito importante. Eu vou provar para você também que você tem que levar em consideração a análise do cenário econômico e a estratégia básica e rápida. O que é análise fundamentalista? A análise fundamentalista busca basicamente avaliar a saúde financeira das empresas, projetar seus resultados futuros e determinar o preço justo para as suas ações. Então, o preço justo é o preço que vale realmente a ação e não necessariamente o preço da cotação. Porque muitas pessoas acham que a cotação da Petrobras agora, por exemplo, em 15,29, acha que esse é o preço realmente que vale o mercado. Mas existe um preço justo. E se o preço está acima desse preço justo, significa que está caro, né? E se está bem abaixo do preço justo, significa que está barato. Isso é chamado de valor intrínseco também por Benjamin Graham, né? E também a análise fundamentalista, ela não vai analisar o gráfico das ações no momento, mas ela vai verificar os balanços das empresas e a saúde financeira da empresa. Então, não tem nada a ver com trade, ou seja, o trader usa gráfico, outros parâmetros também, mas para determinar a valorização e a desvalorização da empresa e conseguir se posicionar desta forma. Já o investidor, ele não se importa, ele não deve se importar muito com a valorização ou desvalorização da cotação, mas sim do valor da empresa, dos lucros futuros da empresa, da estabilidade da empresa, porque o investidor visa, o fundamentalista, ele visa participar dos lucros da empresa e ter um patrimônio que vai valorizar dentro de 10 a 15 anos. Então, investimento, ser fundamentalista é pensar daqui a 10 a 15 anos. O investimento versus especulação. A especulação visa ganhar com a valorização ou desvalorização de um ativo, derivativo, moeda ou outro produto financeiro, criptomoedas, por exemplo, considerando a liquidez suficiente para efetuar estas operações. Então, basicamente,
Isso aqui não é um curso de especulação ou de trade, tá? Mas, por exemplo, a Petrobras, eu sou um especulador e eu viso, pela minha metodologia gráfica e outros parâmetros que eu utilizo, que a Petrobras começará uma tendência de alta agora. Então eu consigo estabelecer uma estratégia na Petrobras onde, né, ao entrar neste padrão de candlestick arame de fundo, o preço tende a fazer uma tendência de alta. Se romper, né, esse fundo, né, a Petrobras ela tende a desabar e iniciar uma tendência de baixa, como ocorreu aqui. Então, vai desvalorizar. Se eu vou iniciar uma compra aqui, se romper esse preço, então vai desvalorizar. Isso é uma estatística e probabilidade baseada nesse ponto de suporte. Então, com base nisso, eu limito a minha operação e perco uma quantidade limitada, de 1%. Entro com a quantidade de capital necessária, quantidade de lotes necessárias, que desse ponto de entrada até esse ponto de saída, eu vou perder 1%. E eu sei que a Petrobras vai chegar até esse ponto. Eu fiz um cálculo e concluí que a Petrobras vai atingir esse alvo de 17,33. Então, eu entrei a 13,77 e ganhei aqui mais ou menos, né, uns R$4 e pouquinho por ação, né, que eu investi. E eu tive uma lucratividade, um risco-ganho aqui. Esse risco aqui cabe 5 vezes dentro desse tamanho aqui de lucro. Então, ganhei um risco-ganho de 5-1, ou seja, me arrisquei este pedaço, arriscando 1% de todo o meu capital. Entrei com uma quantidade específica que dá 1% de risco para todo o meu capital. E o meu alvo, que era aqui, eu saí aqui com um lucro 5 vezes maior do que esse risco. Então, isso é especulação, tem gerenciamento de risco, tem cálculo de probabilidade. E dessa maneira eu ganhei com a valorização da Petrobras. Agora, eu não analisei a saúde da empresa, os balanços da empresa, os relatórios anuais. O que eu analisei foi a liquidez. A Petrobras, no book de ofertas da Petrobras, existe milhões de negociações por dia. Tem muita liquidez para o capital, supondo de R$100 mil que eu vou usar na Petrobras. Então eu tenho uma liquidez muito grande para o capital que eu vou arriscar. E a Petrobras vai valorizar. Então digamos o seguinte, a Petrobras está quebrada hoje, digamos que ela estivesse quebrada. Mas ela tem essa liquidez e tem a probabilidade de chegar nesse ponto. Eu vou comprar a Petrobras e vou ganhar com a valorização da Petrobras. Eu sou um especulador. E eu tenho esse gerenciamento de risco, tenho esse cálculo de valorização. Não importa se a empresa está quebrada ou não. Uma empresa quebrada, suas ações podem valorizar ou desvalorizar. E o especulador, o trader, pode ganhar com a alta valorização da moeda e também com a desvalorização. Vamos aqui ver aqui um exemplo de operação vendida. Por exemplo, eu calculei que a Petrobras, a partir desse ponto, ia cair, né? E a partir desse ponto, se a Petrobras romper esse ponto, ela vai voltar a subir. Então, como existe, ao dar esse sinal de venda, que ela vai cair e vai chegar, por exemplo, até aqui, né? Então, vou estar ganhando 4 vezes o meu risco, mais ou menos, 3 vezes o meu risco, mais ou menos, para a Petrobras chegar a 4,28. E eu vou estar vendendo ela a 11,59. Então, vou estar ganhando 3-1, mais ou menos, aqui de risco-ganho. Vou ganhar 3 vezes mais o meu risco, mais ou menos, aqui. E eu inicio uma operação de aluguel de ações, tá? Inicio uma operação de aluguel de ações da Petrobras e, consequentemente, lucro com a queda do mercado. Ou seja, vendo a ação sem ter, porque eu peço emprestado para um investidor que vai me alugar. E, quando cair, eu recompro e devolvo as ações para o investidor. Ou seja, ganhei com a queda da Petrobras. Digamos que a saúde da empresa da Petrobras é gigante. Digamos que a empresa é a empresa de maior lucro no mundo. E ela tende a crescer. Só que no mercado indica que ela vai cair. Ela vai ter uma queda por algum motivo. O especulador detecta isso, entra vendido, vende primeiro, depois compra nesta modalidade de aluguel de ações e ganha com a queda do mercado. Então, não interessa se a empresa é grande, o especulador, não interessa se a empresa é grande, se ela tem balanços ótimos, se ela está crescendo, se ela vai crescer. O que interessa é que o preço vai cair. O especulador consegue detectar isso e ganhar com esta queda. O que ele precisa é saber se tem liquidez no mercado e se existe essa probabilidade de cair no mercado. Então, a visão, o objetivo do especulador é ganhar com a desvalorização, usando as operações vendidas,
e ganhar com a valorização usando as operações compradas. E a especulação funciona também para sempre no longo prazo se você tem uma metodologia, uma estratégia que funciona. Eu tenho, o George Soros tem e outros especuladores como eu tenho. Eu sou investidor também, mas eu também sou especulador. Então é isso, pessoal. Sobre a especulação é isso que eu tenho para falar, certo? Para você saber o que é uma ação, aluguel de ações e tudo isso, na descrição desse vídeo tem um link do curso de Bolsa de Valores introdutório. Ali eu explico o que é aluguel de ações mais especificadamente. Não é o objetivo desse curso aqui explicar isso. Eu dei apenas o exemplo para você de como que funciona o trading ou especulação. Provas de que a especulação funciona. Então existem muitos investidores, inclusive o próprio Benjamin Graham, no livro dele, Intelligent Investor, ele fala de algumas metodologias de especulação que foi lançadas em livros ou gurus que administravam fundos usavam e divulgaram esta estratégia. Funcionou por um tempo e depois parou de funcionar e quebrou os usuários desta estratégia. Só que as estratégias que o Benjamin Graham mostra lá no livro dele são estratégias fuleiras, são estratégias de fundo de quintal, não existe nenhum profissionalismo, gerenciamento de risco, nada de científico nestas estratégias. Nada de científico nestas estratégias. Então, muita gente lê o livro do Benjamin Graham e do Warren Buffett, onde eles falam que a especulação não funciona. Mas a verdade é que George Soros, grande mega bilionário, ele é um especulador e aqui existem notícias claras de que ele ganhou com a especulação, inclusive com a queda do mercado. Então existem aqui estas notícias. Aqui eu vou colocar uma das notícias do George Soros. Né? Especulando novamente com câmbio, George Soros ganha 1 bilhão com iene. Então aqui tem a notícia, na descrição do vídeo tem esta notícia. E aqui descreve como que foi a operação do George Soros. O George Soros é um especulador espetacular, né? Apesar de que ele não é politicamente uma pessoa boa, na minha opinião, mas ele é um gênio da especulação. E com base nesta filosofia dele, eu me baseio para ser um especulador bem-sucedido e felizmente sou graças às filosofias que eu sigo do Soros. Aqui o Soros, né, foi há muitos anos atrás também. Em 1992, Soros ganhou quebrando a Inglaterra também, ó. Né? O George Soros ganhou em 1992, quebrando o Banco da Inglaterra, apostando contra a Libra britânica, ganhando com a queda do mercado. Então, em 1992, Soros continua ganhando com a especulação. E em 2013, como eu mostrei, ele continua ganhando especulando no Forex, no câmbio, com o Ien. Então, assim, está comprovado que a especulação funciona. A prova é o George Soros e os fatos provam. Contra fatos não há argumento. Então, aliás, Warren Buffett e Benjamin Graham falam sobre especulação é mentira. Mas não é que eles fizeram isso de propósito, é porque eles não têm o perfil de especulador, é porque eles nunca tentaram ser especuladores. E eles sempre ficaram com medo por conta de sistemas e estratégias especulativas que falharam depois de um tempo. Certo? A minha estratégia de especulação tem fundamentos científicos. Então ela dura para sempre. É muito difícil ela parar de funcionar. O que pode acontecer é que o desempenho dela pode reduzir, mas parar de funcionar, eu não posso garantir que nunca vai parar de funcionar. Mas eu posso garantir que existe uma chance estratosférica de sempre funcionar a minha estratégia de especulação, que tem fundamentos científicos, tem gerenciamentos de risco fundamentais e muito avançados, um sistema de controle de risco muito avançado, uma matemática muito avançada. Então, o meu método sobrevive. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que Buffett fala sobre sistemas especulativos, Benjamin Graham, no livro dele, fala sobre sistemas especulativos de fundo de quintal.
para dizer que a especulação não funciona. George Soros, mega bilionário, é um especulador e os fatos provam que ele continua ganhando fortunas com especulação. Então, especulação em criptomoedas, no Forex, na Bolsa de Valores, no mercado futuro, funciona e ponto final. Só que você tem que ter uma estratégia muito avançada para que ela continue funcionando sempre. Então, quando um agente autônomo, um agente de investimentos, um consultor de investimentos, que supostamente é um guru, gênio dos investimentos, ele falar que a especulação não funciona, você joga isso aqui na cara dele. Isso aqui são fatos contra fatos, não tem argumentos. Eu quebro o argumento dele com esses fatos aqui. E existem outros especuladores que também lucram com o mercado. Sempre estão lucrando no longo prazo, no curto prazo não. Mas no longo prazo sempre estão obtendo lucro. Especulação, portanto, trade, especulação ou trading funciona. E investimento funciona também. Os dois funcionam. Existem especuladores que dizem, não tem como você calcular o valor intrínseco de uma ação. Você tem que usar stop loss nas suas operações, você tem que limitar o risco, porque pode haver uma queda, uma tendência de baixa gigantesca, e realmente o mercado ir para zero e a empresa falir. Então, muitos investidores, muitos especuladores, traders, falam que valor intrínseco não tem como calcular e que não funciona. E a gente tem que ser trader, tem que ser especulador, colocar stop nas operações, que é limitar o prejuízo, conforme eu mostrei no começo. Mas a prova de que investimento funciona, calcular valor intrínseco, comprar abaixo do valor intrínseco, analisar os balanços das empresas e não se importar se a cotação desvaloriza 50%, se a empresa desvaloriza na bolsa 50%, porque é para longo prazo e a empresa vai continuar crescendo segundo as projeções da análise fundamentalista. A prova de que isso funciona é o Warren Buffett e Benjamin Graham. Investidores comprovadamente bem-sucedidos. O Warren Buffett é hoje o segundo mais rico do mundo, eu acho. Se encontra na segunda posição do segundo mais rico do mundo, eu acredito. Certo? Então, se eles ganharam dinheiro assim, por exemplo, o Warren Buffett investe na bolsa lá, desvaloriza 50% até 60% e ele calmamente continua com seu patrimônio ali investido, porque ele sabe que daqui a 10 anos, 15 anos, existe uma altíssima probabilidade dele ganhar 10, 20 vezes o valor que ele investiu, e além disso ficar para sempre ganhando dividendos, juros sobre capital próprio na empresa. Então é claro e evidente que isso funciona, isso aqui é fato, então funciona. Ou seja, tanto investir em ações funciona, como especular em ações, em moedas, em criptomoedas e no mercado futuro, funciona. Isso funciona. Os dois funcionam, mas você tem que ter uma estratégia que funciona efetivamente. Agora, sites para análise fundamentalista. Então aqui eu vou mostrar alguns sites para vocês, para vocês terem um fundamento básico, uma essência dos dados da empresa e como interpretá-lo. O primeiro site que a gente tem aqui é o site Fundamentos, que é um dos melhores e é gratuito. Só que você tem que tomar cuidado porque ele pode ter dados desatualizados. Então vamos digitar aqui a Petrobras, Então aqui você tem dados sobre a Petrobras, valores de fundamentalistas atualizados. Então a gente tem aqui o último balanço processado, 30/9/2017, Então você estaria fazendo uma análise com base no último balanço aqui da Petrobras. E com base nesses balanços que esse site Fundamentos consegue baixar, ele calcula no sistema dele todos esses dados fundamentalistas. Se você tem dúvida sobre alguns dados, você tem esse ponto de interrogação aqui, E daí você clica ali em cima do ponto de interrogação, aparece a descrição do que significam os indicadores fundamentalistas e tal, certo? Então aqui você tem vários indicadores fundamentalistas e você vai aprender o que significam os principais, indicadores fundamentalistas que eu vou estar falando aqui, e com base nisso
você então consegue já interpretar somente analisando os números. Você tem aqui gráficos, né? Então nos gráficos aqui você tem gráfico do ativo, né, do patrimônio da empresa crescendo, da dívida líquida também, que é da Petrobras, só cresceu, agora que vem diminuindo aí nos 2 últimos anos. O patrimônio líquido, ele não aumentou, ele se estabilizou aqui nessa região. E você tem aqui dados da dívida. Aqui você tem demonstrativos resultados. Outros gráficos aqui de receita líquida da Petrobras. Então você pode ver se teve uma constância de receita líquida. É mais fácil ver gráfico, então eu gosto desse site porque você consegue ver os gráficos. As margens, né, que significa o que foi distribuído, o que é distribuído para os acionistas. Então, a margem da Petrobras só foi caindo, né? E hoje voltou a subir, mas durante 2010 até 2015, a margem, né, do que sobra para os acionistas, para distribuir aos acionistas, foi caindo. Até que a Petrobras parou de pagar dividendos. Aqui tem o gráfico do EBITDA. Temos aqui o lucro líquido, né, que em 2015 desabou, né? Agora, esse ano que a Petrobras está apresentando aqui, nesse trimestre que está apresentando lucro. Então, assim, você já consegue ter uma avaliação da empresa. Ó, Proventos é o de verde, ó, parou de pagar dividendos em 2015. Então, quem acha que Petrobras é uma grande empresa, uma empresa que não está pagando dividendo, não é uma grande empresa. Ok? Então, é uma empresa que está com um problema grave. Um dos conceitos que a gente tem que considerar para investir em uma empresa é verificar se ela, em 10 anos, continua pagando dividendos. Então, a primeira regra que eu uso uma das primeiras regras que Graham, inclusive, diz que é necessário, é verificar se uma empresa, pelo menos por 10 anos, preferencialmente por 20 anos, pagou dividendos sem nunca faltar para o acionista dividendos. Então, você tem um motivo para escolher esta empresa para ser sócio. E aqui você tem, né, indicadores fundamentalistas. Aí tem o ROI, né? Retorno sobre o patrimônio líquido. Então tem vários indicadores fundamentalistas, tudo graficamente apurando, mostrando o gráfico. Então você pode fazer uma análise rápida e já concluir os passos da sua estratégia fundamentalista só com isso. Só que também você tem os balanços em Excel, Proventos, por exemplo. Né? Em 2014 a Petrobras parou de pagar dividendos, não tem mais dividendos depois de 2014. Né? Então é uma empresa que entrou em crise mesmo em 2015. E o balanço, aqui o histórico de cotações, balanços em Excel, né? Aqui você vai fazer o download, aqui eu não vou digitar aqui, mas eu vou pegar aqui um exemplo do Banco do Brasil, ou mesmo eu posso pegar um exemplo da Petrobras mesmo, que eu acho que eu tenho ela aqui. Ó, tenho da Petrobras. Ó, tá aí. Ó. Então você vai baixar, aqui você tem todos os dados até o momento atual que a empresa baixou e colocou no site dela para você fazer sua análise, fazer cálculos, né? Porque existem indicadores e metodologias de análise fundamentalista. A minha que eu utilizo, que é igualzinha à do Benjamin Graham, que eu ensino no curso. Você não tem certos cálculos a serem feitos, você não tem no site Fundamentos, você não tem esses dados lá. Que são outros indicadores de nível fundamentalista que o Graham defende e eu utilizo. Então você tem essa planilha aqui para fazer a análise fundamentalista. E você tem esse outro site aqui também que é o Econoinfo, que também tem aí, né, análise fundamentalista. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, da Cosan, tem a Petrobras aqui, basta você procurar. Né, e aqui você tem também dados, você não tem gráfico aqui. Aqui você só tem, você tem muitos dados aqui, também para analisar. Dados sobre o conselho de administração. Então, se você tem mais dados também, é bom você utilizar os dois sites, né? Contatos aí da Cosan e tal. Ó, você tem tudo aqui, ó, para você pesquisar. Então, você precisa disso aqui para verificar
os dados da empresa. Nos dois sites são bons. O gráfico Fundamentos tem gráficos. Esse site não tem gráfico, mas ele tem muita informação, né? Muita informação aqui mesmo para você analisar, né? Só que tem 5 anos só de balanço aqui, eles não têm eles não têm 10 anos, 20 anos de balanço. Lá no site Fundamentos você já acha isso. Então você tem muito... Aqui você tem fatos relevantes também. Aqui vai aparecer, tá vendo? Então aqui você pode estar lendo isso aqui, ó, os fatos relevantes, aviso aos acionistas. Então são muitos dados que você tem aqui neste site. Então, tanto Fundamentos como Econoinfo são, né, fundamentais sites para você fazer a sua análise fundamentalista. E já vou dizendo, você tem que ler muito, você tem que estudar muito a empresa. Não é só analisar alguns indicadores e decidir, essa empresa eu vou investir. Você tem que fazer uma investigação muito plena, tem que ler muito sobre a empresa, ler relatórios das empresas. Então, não é tão fácil assim ser analista fundamentalista. É bem difícil investir. Parece que é fácil, mas não é. Agora, onde conseguir os relatórios anuais de balanço das empresas? Você tem na Econoinfo, que eu expliquei para vocês que lá possui muitos relatórios anuais lá, mas o ideal e a fonte ideal é você ir no site da empresa. Então, assim, na análise fundamentalista você tem que ter certeza que os dados que você está pegando são realmente verídicos. Então não adianta ir no site do Fundamentos, não adianta ir no Econoinfo, porque você não sabe se é correto aquela informação. Você pode ir no site do Fundamentos para otimizar a sua análise, mas depois você vai ter que checar se esses dados são realmente reais. Então você vai ter que ir no site da empresa, verificar, ler todos os relatórios, verificar se o balanço está correto, pegar todos os dados no site da empresa. Então você vai ter que verificar o site oficial da empresa que você quer investir e procurar os relatórios, os balanços, e vai ter que ler, estudar e checar. Ou seja, por isso que eu falo, dá muito trabalho ser analista fundamentalista. Muito mais trabalhoso do que ser analista gráfico, do que ser especulador. Porque o especulador ele não precisa ler essa quantidade de informações. Ele precisa ter o gráfico e precisa ter uma técnica complexa, como eu tenho, claro. Então aqui no site da Petrobras tem aqui, né, resultados financeiros, relatórios anuais, ações e dividendos. Tudo aqui para você ler, para você entrar em contato, tirar dúvida. Do Banco do Brasil também tem aqui. Um site aqui, uma parte do site do Banco do Brasil que fala sobre esses relatórios. E para cada empresa você tem que investigar no Google ou entra em contato com a empresa para saber qual é o site de vocês, que vocês dispõem todas as informações financeiras, relatórios anuais, fatos relevantes para eu ficar por dentro e saber, certo? Para você saber sobre fatos relevantes, vá naquele site Econoinfo lá, que é mais fácil. E se o site, se o fato relevante ele é realmente muito importante, você checa no site real da empresa. Mas sempre busca as informações no site real da empresa e sempre duvide das informações advindas do Econoinfo e do Fundamentos. Por quê? São sites que dão informações provavelmente reais, mas você tem que checar, eles podem cometer erros. Então você tem que certificar que esses dados estão certos. Então você vai ter que ler, estudar os balanços da empresa e verificar se está correto, checar cada coisa, cada dado, cada informação para ver se realmente está correto. Você tem que verificar. Se tiver uma vírgula errada, você vai ter que refazer todas as contas e calcular todos os indicadores que o site Fundamentos fez. Então, o que muita gente fala que ensina em curso vem aqui no site do Fundamentos e analise, né? Muitos analistas também simplesmente analisam alguns indicadores e dizem essa empresa é boa, essa empresa é ruim. Não é só isso. Você precisa de uma análise um pouco mais avançada e de uma investigação pela veracidade desses dados.
Agora, o valor intrínseco, então aqui já envolve o método Benjamin Graham. O Benjamin Graham, o método dele consiste em usar o cálculo do valor intrínseco da ação para você comprar abaixo, preferencialmente, do valor intrínseco ou abaixo da margem de segurança, preferencialmente. Idealmente, comprar abaixo da margem de segurança, que eu vou falar sobre o que se trata a margem de segurança daqui a pouco. Então, o valor intrínseco é um método de avaliação que considera o chamado valor intrínseco da ação, ou de lucros capitalizados. Se baseia no princípio de que o valor presente de uma ação é o resultado dos rendimentos futuros que se obterão com um investimento. Então, a fórmula do valor intrínseco de Benjamin Graham é raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial da ação. Então, lucro por ação, que é o LPA aqui, ó, né? Lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. Então, aqui está a fórmula de cada um. Nesse curso eu também ensino a fórmula do LPA e VPA. Então, por exemplo, vamos aqui, eu tenho aqui a planilha para calcular o valor intrínseco. Vamos lá Vamos calcular o valor intrínseco da Petrobras, pode ser a Petrobras, né? Então, vamos pegar aqui os dados. LPA 0,58, 0,58 da Petrobras. Aqui nesta planilha tem a fórmula do valor intrínseco e da margem de segurança que eu vou falar daqui a pouco, né? VPA 20,07, 20,07, então o valor intrínseco da Petrobras é 16,18. E a cotação, ó, 15,38. Petrobras com 15,38. Tá aí. Então a margem é 4,96 de margem, né? 4,96% da cotação de 15,38 para baixo é a margem de segurança, ou seja, é praticamente em 15,38 a margem de segurança, porque o ideal é a gente comprar abaixo do valor intrínseco, né? E também abaixo da margem de segurança. Então o Benjamin Graham ele prega isso. Ele prega isso. Então assim, a gente pega aqui o gráfico da... Daí as pessoas falam, eu tenho que sempre comprar a ação abaixo do valor intrínseco. Se eu comprar abaixo do valor intrínseco, então eu estou comprando a ação certa. Não é bem assim. O ideal é comprar bem abaixo do valor intrínseco, né, ter uma margem gigante. Então uma margem aqui de 4,96 é mixaria. O ideal é você ter uma margem, né, essa margem é de 16,18, né, de margem que a gente tem. O ideal é a gente ter uma margem bem lá embaixo mesmo, né? Uma margem de 30%, de 20% em relação ao valor intrínseco. E eu vou explicar o que é margem de segurança daqui a pouco. Então, assim, cotação está 15,38, valor intrínseco 16,18. Opa, está abaixo do valor intrínseco. Então, se eu comprar a Petrobras, eu estou bem, porque eu estou pagando barato. Só que não é bem assim, pessoal. As pessoas falam que o valor intrínseco é algo simples. A gente viu que a Petrobras, aqui analisando a Petrobras, né, a dívida do negócio só aumenta, está diminuindo agora, né? E a gente vê que é uma empresa que parou de pagar dividendos há 2 anos, né, nem voltou a pagar dividendos, eu acho. Espera aí. Não voltou a pagar dividendo, até agora não está pagando dividendos a Petrobras, pelo que parece. Em 2015 parou de pagar, 2014, no meio de 2014 parou de pagar dividendos. Então a empresa só está com prejuízo, está tendo lucro hoje, mas ainda continua sem pagar dividendos, né? E a dívida líquida dela está diminuindo. Se a gente vê também outro detalhe aqui em relação ao passivo aqui da Petrobras, né? Se a gente for verificar o passivo da Petrobras, deixa eu pegar aqui a planilha da Petrobras. O passivo da Petrobras, que são as despesas, é igual ao ativo dela. Né? O ativo é o quê? É os passivos, aquilo que dá gasto, mais aquilo que ela tem de lucro e aquilo que ela tem de patrimônio. O ativo de uma empresa sempre tem que ser maior do que o passivo.
e preferencialmente 30%, 40%, 50% maior do que o passivo, preferencialmente o dobro. Né? É importante você ter uma empresa com um ativo grande, bem longe do passivo. A Petrobras, o ativo é igual ao passivo, gente. Né? O ativo é igual ao passivo aqui na Petrobras. Então, assim, como é que você vai investir numa empresa dela? Ah, mas o valor intrínseco, né, tá abaixo. Eu posso comprar, não vou estar pagando muito barato, mas estou pagando dentro do valor intrínseco. Então, a ação é válida. Não é só você verificar o valor intrínseco da ação, da empresa. A empresa está ruim, está péssima a Petrobras. E tem muitos analistas recomendando compra na Petrobras. Existem outras análises que se baseiam e se fundamentam em avaliar empresas que estão quebradas, com problemas como a Petrobras se encontra. Mas é muito complexo isso. Então, isso aí é capital pequeno que você tem que reservar para essas empresas, porque são operações de alto risco. A OGX, por exemplo, era uma empresa pré-operacional, não tinha lucro e muita gente investindo. Agora a gente vai estudar a margem de segurança. Então, margem de segurança é a percentagem de desconto do valor intrínseco em relação à cotação da ação. Quanto maior a margem de desconto, maior o potencial de valorização. Então, a gente viu antes na Petrobras que a margem de segurança era 5%. Então, uma margem de segurança ridícula, muito pequena. E o preço está muito próximo do valor intrínseco. Então, você está comprando ali praticamente no valor intrínseco. O ideal é você comprar uma empresa bem abaixo do valor intrínseco. 20%, 30% abaixo do valor intrínseco. O ideal é 30% abaixo do valor intrínseco. É o ideal. Preferencialmente 50% abaixo do valor intrínseco. Mas não é algo tão fácil de se conseguir. Então, assim, fórmula do valor intrínseco. Valor intrínseco menos cotação, dividido pelo valor intrínseco, vezes 100. E existem outras fórmulas de valor intrínseco ou preço justo, né, que não é a fórmula do Graham, que eu não uso, que é o valor econômico dividido por número de ações. Eu não acredito nesse tipo de fórmula. Eu acredito nas fórmulas do Graham. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Banco do Brasil. Temos aqui os dados do Banco do Brasil que eu já coloquei ali na planilha, né? Coloquei ali o... Espera aí, eu tenho que tirar isso aqui. Então, coloquei aqui, ó, cotação, o valor patrimonial da ação, 28,66. Lucro por ação, 3,07. Valor intrínseco do Banco do Brasil, 4,49. Margem de segurança, 30%. Colocando a cotação aqui, valor intrínseco aqui, a fórmula calculou 31%. Então, a 30,70, né? Que corresponde a 30% da margem de segurança. Nem precisava isso aqui, né? Mas eu coloquei isso aqui para checar, mas então 30%, eu estou comprando 30% abaixo do valor intrínseco. Então isso é muito barato. Agora, qual o diferencial da minha metodologia? Quando você faz o meu treinamento de análise fundamentalista, você também aprende minhas técnicas de análise especulativa. Por quê? A análise especulativa permite saber se o preço vai continuar caindo ou se ele vai parar de cair. Então, se você está na Petrobras, no Banco do Brasil com o preço 30% abaixo do valor intrínseco, imagina se você sabe que o preço ele vai cair muito mais abaixo do valor intrínseco dos 30% da margem de segurança. Ou seja, é muito provável que continue caindo. A tendência é de baixa e o preço tende a desabar muito mais até 23,65. Quando chegar a 23,65, o seu método especulativo detecta que pode haver uma reversão. E daí você checa quando chegar a 23,65 se realmente haverá uma reversão. Se realmente haver uma reversão, o que você faz? Você compra, porque vai subir. Então, se aqui o preço indica que vai continuar caindo, mesmo estando barato, eu vou aguardar cair mais para comprar ainda mais barato. E quando indicar que vai parar de cair, eu compro, porque o preço vai subir. Então, quando você mescla a análise fundamentalista, mas mescla a estratégia especulativa para prever os movimentos do mercado na cotação e para prever a desvalorização e valorização da cotação e para prever quando vai parar de valorizar ou desvalorizar a cotação. E assim você consegue comprar pelo valor ideal, pelo valor mais barato, mais otimizado,
quando você tem essa técnica especulativa embutida. Então, se indicasse que o Banco do Brasil vai cair até aqui, eu esperaria chegar até aqui, reanalisaria usando minha metodologia 100% gráfica e científica com padrões específicos que conseguem acertar os movimentos do mercado e compraria aqui a 23,69 se fosse parar de cair aqui mesmo. Só que o Banco do Brasil, analisando pela minha metodologia, não posso ensinar ela aqui, mas quando você faz o meu curso de análise fundamentalista, você aprende a minha metodologia gráfica. Você aprende a minha metodologia gráfica quando você faz o meu curso de análise fundamentalista, porque nós vamos usar a análise gráfica para comprar o mais barato possível. Então aqui o Banco do Brasil, ele está indicando que vai parar de cair, né? Porque o nosso indicador de força aqui mostra uma fraqueza para continuar a cair, padrões de candlesticks que demonstram rompimentos falsos e fortalecimento do suporte aqui em 30,26, e o gráfico semanal também, né, tá aqui acima do indicador de tendência, que é a média 89, e também faz padrões de candlesticks aqui, a gente tem um arame cruz de fundo e outro arame de fundo e suporte fortalecido pelo rompimento específico de sombras, que envolve uma certa psicologia complexa de explicar. Então tudo indica que vai parar de cair aqui e vai voltar a explodir para cima, né? O semanal da BBAS tende a testar o topo também, né? E vem fazendo aqui um padrão de candle no mensal, aliás, esse aqui é o gráfico mensal, indicando que vai testar o topo. Então olha a visão que fica a metodologia do Graham associada à minha técnica especulativa 100% gráfica e científica para comprar quando o preço realmente parar de cair. Quando o preço realmente parar de cair, quando o preço realmente indicar que vai começar a subir, daí eu compro. Então você consegue comprar 1000 vezes mais barato do que... 1000 vezes não, mas muito mais barato, que sai na frente de todos os investidores que usam o método Benjamin Graham, mas não sabem nada de especulação. Agora, pessoal, além da margem de segurança, além de calcular o valor intrínseco, basta eu simplesmente saber isso, eu vou ser investidor nessa empresa, vou participar no lucro das empresas, vou comprar super barato, né, a empresa, porque eu tenho a minha estratégia especulativa, que vai saber quando se vai desvalorizar mais, então eu espero desvalorizar mais, e quando parar de desvalorizar, eu compro à frente, com vantagem em relação a todos os investidores do mundo, ou muitos investidores, a maioria. Então, quando eu penso desse jeito, parece muito fácil, né? Mas não é. Por quê? Não basta simplesmente eu analisar a empresa eu tenho que analisar outros fatores da empresa. Por exemplo, o Banco do Brasil, né? A gente tem alguns fundamentos aqui que favorecem a compra do Banco do Brasil, nesta situação técnica. Agora, comprar o Banco do Brasil seria bom inicialmente. Uma análise prévia do Banco do Brasil indica que seria bom comprar o Banco do Brasil, mas eu tenho que afinar ainda mais a análise e investir ainda numa análise mais profunda para me certificar disso. Mas uma análise prévia indica isso. Aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, a gente vê que tem bons dividendos, durante 10 anos pagou dividendos com consistência e o lucro só aumentou. E ela paga dividendos. Então isso aqui é uma análise prévia, né? Então em 10 anos a empresa tem lucros consistentes, o lucro cresce, ou pelo menos se estabiliza no mesmo ponto. Então está sempre tendo lucro, né? A dívida da empresa não tem dívida alta, né? E além disso paga os dividendos para os acionistas. Então é uma empresa que tem uma estabilidade. Inclusive, nas crises que houve em vários anos aqui, ela conseguiu se restabelecer e continuar operando com lucratividade, o que mostra que a administração dela e a estratégia defensiva contra a crise dela é muito poderosa. Mas digamos que eu fosse comprar com um valor intrínseco de 30% abaixo, com margem de segurança de 30% do valor intrínseco, na Petrobras. Certo? Vamos dizer que fosse na Petrobras. Então, a Petrobras, ela se encontra
O Banco do Brasil tem 0 de dívida, né? Olha o nível de dívida da Petrobras, uma empresa extremamente endividada, com uma dívida gigantesca. A dívida líquida dela está maior do que o patrimônio líquido dela. O patrimônio líquido, né, representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. Uma empresa que está com uma dívida líquida maior do que o patrimônio líquido é uma empresa que está com um risco sério. E a gente vê aqui a dívida líquida dela no gráfico dela, que eu não vou mostrar, só aumenta. A margem, né, que é o que resta para os acionistas aqui, diminuiu por muito tempo e agora que está voltando a crescer. E o lucro líquido, né, estava com lucro até 2015, daí veio a crise, a Lava Jato, daí só prejuízo, parou de pagar dividendo. Então, mesmo se eu tivesse uma margem líquida na Petrobras de 50%, 60% aqui, de margem de segurança, aliás, na Petrobras, bem abaixo do valor intrínseco dela. É suicídio comprar a Petrobras. Então, tem que tomar cuidado com isso. O pessoal calcula o valor intrínseco, está com uma margem de segurança gigantesca. Essa empresa aqui vale ouro. O PL da empresa, que também é o preço-lucro que indica aqui quanto tempo que essa empresa pode retornar os lucros. O PL da Petrobras está 26, né? 26 anos para recuperar o valor investido na Petrobras. Então, mesmo se o valor intrínseco da Petrobras estivesse abaixo, 50% abaixo do valor intrínseco, a margem de segurança, não compensaria investir na Petrobras. Então, isso aqui é mais um exemplo envolvendo a margem de segurança e a complexidade da análise fundamentalista, que não se presta a somente um indicador. Você tem que ter um conjunto de indicadores e otimizar a compra comprando bem abaixo do valor intrínseco, né? Porque você sabe com métodos especulativos que o meu curso de análise fundamentalista dá para você, melhorando a metodologia de Graham, melhorando a metodologia de Warren Buffett, comprando bem abaixo da margem de segurança, se a técnica especulativa indicar e acertar que realmente vai continuar a cair e quando parar de desvalorizar, o investidor compra mais barato do que todos os investidores. Então isso é realmente fundamental para o fundamentalista. É o que falta para as pessoas que são adeptas da análise fundamentalista. Análise do cenário econômico. Então, além de você analisar o balanço das empresas e as condições e estrutura da empresa que é possível projetar através de cálculos fundamentalistas que a empresa tende a continuar a se valorizando daqui a 10 anos, 15 anos, e você conseguirá investir e ter um retorno do seu patrimônio a longo prazo. Analisar o cenário econômico também tem os seus fundamentos e suas características que devemos considerar para a gente investir em uma empresa ou não. A gente pode prever pelo cenário econômico, ou pelo menos calcular que uma empresa pode quebrar ou poderá ter baixo desempenho, analisando o cenário econômico. Então, eis as condições resumidas aqui de algumas questões da análise do cenário econômico. Taxa de juros, o dólar e inflação. Então, no caso de taxa de juros, empresas que têm forte correlação com o PIB serão beneficiadas se a taxa de juros baixar. Então, você vai investir em uma empresa. Você se pergunta, em relação ao PIB, em relação à taxa de juros, essa empresa, dependendo da situação econômica, pode melhorar ou pode piorar? Então, o exemplo de empresas do setor de consumo podem elevar suas vendas devido à recuperação econômica. Eles podem investir em mais lojas porque o país está melhorando, a taxa de juros está favorável. Então, vamos investir em mais vendas, vamos comprar mais estoque, porque a economia vai estar em recuperação. Então, você investir numa empresa deste ramo, que tem esta visão, que é do setor de consumo, isso pode garantir um desempenho melhor para esta empresa. Mas se a economia não está em recuperação, então isso pode afetar esta empresa. Então você tem que analisar, você tem que levar algumas condições técnicas em análise
para você tirar uma conclusão se vale a pena ou não investir nesta empresa. O dólar também é super importante. Se o dólar aumenta, companhias endividadas em dólar é melhor sair, pois sua dívida aumentará o valor. Então ela tem dívidas em dólar. A dívida dela vai aumentar o valor. Já as empresas exportadoras receberá mais, pois o dólar está valendo mais e ela recebe em dólar. Então, uma empresa que tem dívida em dólar, o dólar aumentou, a dívida dela vai aumentar. Uma empresa exportadora onde quem compra desta exportadora paga em dólar. Então o dólar está aumentando, está subindo. A previsão para o dólar é subir. Então essa empresa pode aumentar o lucro dela porque ela recebe em dólar. Eis que a gente tem aqui a importância de técnicas especulativas para calcular a valorização e continuação da valorização do preço. Então vou abrir o gráfico aqui para mostrar para vocês. Aguardem um minuto que eu estou abrindo o gráfico aqui para mostrar para vocês o quanto é importante. Por exemplo, a gente tem aqui o mini dólar, né? Que está relacionado ao dólar. Então, por exemplo, no momento, o mini dólar, o dólar tende a subir. O dólar está em tendência de alta. Mas vamos analisar a longo prazo. Vamos analisar aqui no mensal, né? No mensal não vai ter como. No mensal. O dólar no mensal está indicando que vai continuar caindo. Né? E não está indicando que... Aliás, o dólar no mensal está indicando que vai continuar subindo, porque isso aqui é o real dólar, né? O gráfico do real dólar. Então o real está desvalorizando em relação ao dólar. Então nesse gráfico, a minha metodologia gráfica, que você vai aprender no meu curso, permite você saber se o dólar vai continuar desvalorizando e continuar valorizando. Então você consegue fazer projeções para dentro de 6 meses a 1 ano, pelo menos, ou até projeções usando o gráfico anual, projeções de 10 anos no dólar. Você consegue, pela minha metodologia gráfica, fazer projeções de que o preço vai continuar caindo ou de que o preço vai continuar subindo do dólar. Então aqui está indicando que o preço do dólar vai continuar a subir. Então, a exportadora X, que tem um balanço bom, que tem um valor intrínseco bom, uma margem de segurança boa, ponto de compra ideal ali, vou pagar muito barato nela, e os balanços dela, segundo a análise que eu fiz, está espetacular, eu posso pagar nesta empresa, investir nesta empresa, considerando que no futuro ela pode aumentar os seus lucros, porque o dólar vai aumentar de valor, e ela é paga em dólar. Então, veja a importância de técnicas especulativas para você fazer projeção da valorização do dólar que você tem quando você investe no meu treinamento de análise fundamentalista, que tem a mesclagem adicional complementar fundamental e que otimiza a metodologia de Benjamin Graham, permitindo que você compre pelo preço ideal e consiga também calcular o dólar, por exemplo, no caso do cenário econômico. A inflação também é outro parâmetro do cenário econômico que nós devemos considerar. Se for de alta, buscar proteção em setores que repasse as altas dos preços de alguma forma. Exemplo, os bancos podem proteger seus ativos no mercado financeiro. Bom, Benjamin Graham, eu tenho que colocar uma nota em relação à inflação, porque Benjamin Graham, ele deixou bem claro. Benjamin Graham diz que a inflação pode afetar, mas não afeta tanto. No livro dele, se vocês lerem o capítulo 2, ele diz que a inflação não afeta tanto, mas pode afetar, mas se você fizer o investimento correto, se a inflação influenciar, você não vai perder muito. Então a inflação é importante, mas não tanto assim. O mais importante é a taxa de juros para algumas empresas e o dólar para algumas empresas também. Os dois principais do cenário econômico. Você tem que analisar esses dois. E para você prever os movimentos do dólar, análise especulativa comprovada por um método comprovado que consegue prever os movimentos do mercado. No meu treinamento de análise fundamentalista, você aprende essa técnica especulativa também. Só que você não vai fazer especulação. Você vai fazer investimento, mas otimizar o seu ponto de compra e também saber a previsão do dólar com base nessas técnicas especulativas. Vai melhorar você como investidor. Agora, para finalizar a parte do curso gratuito de análise fundamentalista,
eu vou aqui estar falando sobre a estratégia básica de análise fundamentalista e por que você deve adotar ela. Eu vou comparar ela, fazer uma comparação que vai realmente abrir os seus olhos e fazer você sair da manada, onde a manada só está fazendo bobagens. E o curso completo de análise fundamentalista, na descrição do vídeo tem a playlist de todos os vídeos, de todos os indicadores de análise fundamentalista, eu vou colocar aqui. Só que no momento, nesse curso aqui de mais ou menos 1 hora, eu vou finalizar aqui. Depois dessa parte aqui vou falar mais algumas coisas sobre estratégia. E veja então no link na descrição do vídeo a playlist de todos os indicadores de análise fundamentalista e também algumas outras técnicas do Graham eu vou estar, e filosofias do mesmo eu estarei compartilhando com vocês. Então, vamos lá. Lucro versus margem versus dívida. Então assim, a gente vem aqui, pensa no seguinte, uma padaria ou uma loja de roupas e essa loja de roupas está quase falida, está lotada em dívidas. Você vai querer se tornar sócio desta padaria que está quebrada? Você vai querer se tornar sócio desta loja de roupa que está quebrada, que está super, hiper endividada e tem chance de quebrar? Você não vai fazer isso, certo? Quem é que vai fazer isso? Talvez alguém faça, mas a maioria vai correr disso. Na Bolsa de Valores do mundo inteiro, as pessoas investem em empresas que estão quebradas. As pessoas investem em empresas que estão tendo dívidas enormes e nunca tem lucro. A OGX não tinha lucro, era uma empresa pré-operacional. Se a OGX fosse uma padaria com dívidas e não tem lucro nenhum, ninguém ia querer ser sócio dela. Claro que eu estou comparando a OGX com padaria só para colocar você no lugar de alguém investindo em uma empresa. Mas quando se trata da Bolsa de Valores, ações as pessoas, por vários motivos, por indicação de analistas ignorantes e por indicação de fórum, ou porque a mídia está colocando o Ike Batista lá no Fantástico, as pessoas vão e compram a ação de uma empresa pré-operacional que não está tendo lucro há muitos anos. Uma padaria que está há 5 anos no mercado e não tem lucro e nem recupera os seus prejuízos, né? Os seus prejuízos só vão aumentando, sua dívida só vai aumentando, ninguém vai querer ser sócio de um negócio desse. Então, você tem que analisar principalmente, a primeira coisa que você tem que analisar numa empresa, quando você for investir, é o lucro, se é consistente durante 10 anos pelo menos. Por 5 anos eu ainda acho pouco. Então, você quer fazer investimentos conservadores que podem dar certo? Faça investimento em empresas que têm 10 anos de mercado e que têm um lucro consistente. A margem, que é o que resta para os acionistas, que é pago para os acionistas e é distribuído em dividendos, tem que estar pelo menos estável, não precisa estar crescendo, mas preferencialmente crescendo. E dívida zero, né? Quando a dívida é zero, é porque a empresa consegue pagar a sua dívida. O indicador dívida líquida, dívida líquida e dívida bruta, se está zero, é porque a empresa consegue pagar a sua dívida. Então, por exemplo, primeira coisa aqui na Vale, por exemplo, né? O lucro por ação também é algo bom para você analisar. Você pode analisar, é um indicador que pode mudar a qualquer momento também, né? O lucro, o PL aqui, não é lucro por ação não, o preço-lucro aqui, preço da ação dividido pelo lucro da ação. Mas vamos lá a dívida líquida. Ó, a Vale está com uma dívida líquida aqui, não é zero, né? A Vale, certo? Ela está com uma dívida líquida aqui grande, a Vale. E vamos ver o lucro dela consistente, se é consistente ou não. A dívida dela, o patrimônio dela aumentou, mas a dívida dela só aumenta, né? A dívida dela só aumenta, tanto a bruta como a líquida. Só aumenta a dívida dela. O patrimônio dela parou de crescer aí em 2013. Então isso já indicou, né, que a empresa está um pouco sufocada com as dívidas e não consegue pagar as dívidas. E a gente vem aqui para verificar o lucro da empresa. Distribuição de dividendos, ó, ela diminuiu muito aqui em 2007, né, mas sempre pagou dividendos pelo menos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos com lucro, depois ela teve uns 3 anos de prejuízo. Então,
investir nessa empresa nesse momento é um pouco complicado. E ela está com dívida grande, conforme vemos aqui. Então é aquele negócio, você vai investir em uma empresa, por exemplo, se a gente pegar uma empresa que está ruim mesmo, Tectoy, né? Toy 4, está muito ruim mesmo essa empresa, né? Ela tem até dívida pequena porque é uma empresa miserável mesmo, uma empresa muito pequena, a Tectoy no momento. Eu nem sei se tem como ver o gráfico dela aqui, mas prejuízo ela não teve lucro nenhum. Ó. A empresa está 10 anos no mercado. Como é que você vai investir numa empresa desse tipo? A OGX, por exemplo. OGX P3. Então a OGX, né, no momento tá tudo, a gente não tem dados aqui da OGX, né? A gente não tem dados aqui da OGX, infelizmente. Mas, por exemplo, o lucro líquido, né, ela teve lucros ridículos aqui, né? Lucros pequenos ao longo de 2008, 2009, 2010. De 2010, ó, só prejuízo, entendeu? Até que ela quebrou aqui né, por volta de 2011, 2012. Então a empresa só teve prejuízo. Você vai querer investir em uma padaria que tem 5 anos só tendo prejuízo, mesmo que seja razoável, e que só aumenta a dívida só vai aumentando. 5 anos é muita coisa, certo? Então investir em empresas pré-operacionais é muito complicado. Por isso que você tem que, a primeira coisa que você tem que analisar numa ação é verificar se dentro de 10 anos ela dá lucros consistentes. A Vale, por exemplo, o Banco do o BBDC, né, o Bradesco aqui, né, ó, não tem nada de dívida, ó. Se está zero é porque ele não tem dívida para pagar, pendente. Ele tem os empréstimos dele, o capital de giro e dívidas, mas ele paga, ele sempre está pagando. Então ele está zero. A dívida bruta e a dívida líquida do Bradesco. Se a gente vem aqui para verificar o lucro líquido, né, a gente vai ver que ó, Bradesco, mesmo com crise e tudo, sempre crescendo ao longo de 10 anos e sempre pagou dividendos. Então, durante 10 anos, você participa de uma empresa, você recebe os lucros sempre, nunca falta lucro para distribuir para você que é sócio. E sempre tem lucro, não precisa o lucro estar sempre crescendo. O lucro ele precisa estar sempre acontecendo durante 10 anos e pagando os dividendos durante 10 anos. Certo? Então, isso aqui indica uma empresa saudável. Daí depois eu tenho que utilizar as estratégias de calcular o valor intrínseco, verificar a margem e comprar abaixo do valor intrínseco por uma margem de 30% a 40%, se o método especulativo indicar, né, que o Bradesco ele vai realmente cair, a estratégia especulativa indicar que o Bradesco vai continuar a caindo, eu espero parar de cair, compro absurdamente mais barato, bem com margem de segurança gigantesca, porque eu tenho essa capacidade especulativa de verificar se a ação ela vai continuar a cair e eu espero ela parar de cair. No momento, o Bradesco está em tendência de baixa, mas não tende no momento a cair. Mas se romper pela minha metodologia gráfica aqui esse ponto, nosso indicador de força aqui fizer certos padrões, a gente tem a continuação da tendência provável. Pode chegar aqui, né, a 28,50. Então a gente teria que aguardar até chegar a 28,50. Se realmente indicou que vai parar de cair, a gente compra bem abaixo do valor intrínseco por uma margem de segurança talvez de 50%. E a gente consegue, né, comprar por valor de pechincha. E é isso que a metodologia especulativa através do gráfico permite. Então a estratégia, pessoal, é essa. Vou ver aqui mais uma empresa aqui. Por exemplo, eu vou analisar aqui a Lupatec. Então, a Lupatec, ó, ela já tem dívidas para pagar, né? Ela tem dívidas pendentes aqui para pagar. Já é um sinal ruim. Vamos ver a dívida líquida dela aqui, se somente cresce, né? Ó, as margens. O que é distribuído para os acionistas desde 2009 está caindo. Ó.
Então antes tinha uma boa parte para distribuir para os acionistas, que é a margem. E agora está diminuindo a margem, que é para distribuir para os acionistas. E isso é ruim, porque está sobrando menos lucro para você que quer ser sócio. E durante 10 anos isso vem acontecendo. Então é uma empresa que está em declínio e não é seguro você investir nela. Ela tem um risco maior, esse tipo de empresa. E o lucro líquido, por 10 anos sempre tendo prejuízo. Ah, mas agora teve lucro. Mas são 10 anos, nem pagou dividendos, inclusive. Se a gente for verificar aqui, nem tem nem provento isso aqui. Pelo menos nos últimos 10 anos não tem registro aqui. Não sei se o site está faltando dados, porque esse site falta com alguns dados. O Fundamentos ele tem falta de dados para algumas ações. Então a gente tem que usar o Fundamentos para análise rápida. Então é isso, pessoal. Eu vou pegar aqui o exemplo aqui do Itaú, que já é uma análise prévia aí, né? Vamos pegar aqui, calcular o valor intrínseco aqui. Não, o LPA 3,28. 3,28. O VPA, valor patrimonial da ação, 19,08. 19,08. Certo? Então tem o valor intrínseco de 37,52. A cotação 42,36. 42,36 eu tenho uma margem de segurança de 12% ali, né? Ah, não. A margem de segurança ela é negativa, então ela é para cima. Ou seja, se o valor intrínseco é 37,52, né, tá acima do valor intrínseco. Não posso comprar o Bradesco agora. E a margem de segurança não está abaixo. Tem que esperar cair abaixo do valor intrínseco, que é 37,52. Mas o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil tem um valor intrínseco melhor. Ó, o Banco do Brasil, a cotação 30,70. Valor patrimonial por ação 3,07. Ah, cara, eu coloquei errado aqui, hein? Não, tá certo. 3,07. 3,07. E o VPA dela, valor patrimonial por ação, 28,66. 28,66, ó, tá abaixo do valor intrínseco. Na cotação 30,40, valor intrínseco 44,49, margem de segurança 30%. Então tá bom para eu comprar a empresa aqui. O ideal é eu identificar se o Banco do Brasil vai continuar caindo. Se eu detecto que ele vai continuar a cair, no exemplo que eu já falei ao longo do curso, eu continuo sem comprar, esperando cair, parar de cair através da técnica especulativa. Eu consigo saber quando vai parar de cair e compro exatamente ali no fundo, bem mais barato do que todos os investidores. Então eu compro por pechincha mesmo se realmente cair mais. Pelo método da análise do mercado no momento, o que ele pode fazer. Então isso dá uma vantagem para o investidor. E analisando o lucro, margem versus lucro, margem, a gente vai verificar aqui que o lucro do Banco do Brasil é consistente. 10 anos com lucro, 10 anos pagando dividendos. Então quer dizer, é o exemplo da padaria. Padaria quebrada, que há 10 anos, 5 anos não te dá lucro, ou uma empresa que há 10 anos não gera receita, então você vai ser sócio de uma empresa que vai te dar prejuízo, você não vai querer. Mas muita gente compra ações de empresas para ser investidor de empresas que só estão dando prejuízo, que não estão pagando dividendos. Porque eles pensam somente em ganhar com a cotação alta. Mas o investidor ele quer ganhar com uma empresa que com consistência vai pagar os dividendos, como o Banco do Brasil fez, e vai ter lucro consistente sempre. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Tem muita informação sobre análises fundamentalistas que eu vou passar, mas isso aqui eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai abrir os seus olhos sobre a parte de investimento em ações. Então, pessoal, não adianta saber tudo de análise fundamentalista, saiba por quê. Eu vou aqui nesse curso, inclusive, na descrição desse vídeo tem a playlist do curso, e nesta playlist você tem
a lista de toda a explicação e fundamento de todos os indicadores da análise fundamentalista, inclusive mais vídeos específicos sobre valor intrínseco, sobre margem de segurança. E eu explico tudo, mas não adianta saber, porque você precisa de uma estratégia que usa específicos indicadores e um conjunto deles e uma específica forma de analisar. Então é preciso testar e provar com dinheiro real uma estratégia. Investidores ganham dinheiro no longo prazo dentro de 10 anos. Logo, testar um método pode levar 10 a 15 anos. Ou seja, testar um método de investimentos pode demorar de 10 a 15 anos. Então, eu testei meu método de especulação para fazer trade por 8 anos e comprovei que ele funciona. E hoje eu tenho um método que eu criei e inventei, só que é de especulação. Para ser investidor, eu prefiro copiar Benjamin Graham, como o Warren Buffett fez. O Warren Buffett copiou Benjamin Graham. Então, eu ensino no meu treinamento a metodologia do Benjamin Graham, onde eu fiz pesquisas profundas, eu li centenas de artigos em inglês, em outras línguas, além de ter lido o livro várias vezes, me especializado nos livros Security Analysis e o Investidor Inteligente. São livros de mais de 600 páginas. Então, assim, é muita coisa para ler, para estudar, para entender, muita pesquisa para fazer. Então, no meu curso você tem tudo mastigado para você aplicar o método Graham. Então, você recebe no meu curso, que tem diferencial, as minhas ferramentas, que são planilhas checklists com fórmulas dos cálculos do método de Benjamin Graham. Acesse ao grupo secreto do Facebook, onde posto a lista das ações recomendadas pelo método Benjamin Graham. Então, você não precisa ter medo de errar, porque você já vai ter o acesso à lista que eu apliquei do método Graham. Aviso para comprar abaixo do preço justo e pagar barato quando houver oportunidade. E aviso que o preço poderá ficar abaixo do valor intrínseco. E aviso quando o preço ficar abaixo da margem de segurança. Método de previsão de movimentos do mercado usando padrões gráficos do método Eagle. Então, o que você vai ter? Você tem um especialista na metodologia Eagle que consegue prever os movimentos do mercado e saber se o mercado vai parar de cair e quando ele vai parar de cair, ou se ele vai começar a subir. Então, Banco do Brasil, por exemplo, valor intrínseco R$ 44,00 e o preço agora está com uma margem de segurança de 30%, ou seja, 30% mais barato do que o valor intrínseco. Devemos comprar aqui, a margem de segurança é grande. É bom comprar? É. Porém, por que eu não mandaria comprar se o mercado indicasse que vai cair até 23,65? Então, o meu método vai dizer, tá com uma margem de segurança gigante e excelente, mas o preço pode cair muito mais. Então, eu vou indicar para você nesse grupo secreto. Sempre, para sempre, você compra o meu curso e para sempre você vai ter acesso a este grupo secreto. E você sempre vai receber avisos de que o preço pode cair bem mais abaixo do valor intrínseco e quando vai parar de cair. Então, se o Banco do Brasil parar de cair aqui, vai ser detectado, você vai comprar aqui e o preço vai explodir para cima. Porque eu mesclo a metodologia especulativa que consegue saber os movimentos do mercado, consegue saber quando o mercado vai desvalorizar ou valorizar e quando ele vai parar de valorizar ou desvalorizar. Então, o investidor que usa a minha metodologia e usa a minha metodologia especulativa consegue comprar sempre muito, muito mais barato do que todos os outros investidores. E você vai ter acesso a estas informações em tempo real no grupo secreto do Facebook. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Entre em contato comigo para se inscrever no curso de análise fundamentalista. As vagas são ilimitadas. Entre em contato comigo para obter mais informações. Curtam o vídeo. Comentem, façam seus comentários, se inscreva no canal do YouTube também, ative as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos que eu vou estar postando. Muito obrigado pela sua audiência, tchau, até mais.